Vejo um polegar positivo. Estamos no ar. Episódio 34 do Clube da Exame Invest começa agora nessa reta final de junho. Primeiro semestre de 2022 vem trazendo tensão. Bolsa Brasileira de volta para os 100 mil pontos. E agora, quais as oportunidades para o segundo semestre? Que reforço esplêndido que eu trago para a mesa central para o 34º episódio do Clube da Exame Invest. Fabiana Arana, sócia do BTG Pactual. Que prazer revê-la aqui no clube. Daniel, o prazer é meu. Sempre assim, me convidem. Eu Pô, estou assim... Assim, na verdade, eu estou tentando sugerir com toda a delicadeza para o Bruno Lima, só que ele não pega, ele não está pegando a mensagem. Fala, Bruno Lima, pô, a Fabi tá indo bem, tá ótima. Mas o cara, semana sim, semana não, ele aparece aqui. E, enfim, Bruno Lima é parceiro também, né, Fabi? Não, eu que sou a parceira. Mas você sabe que tem eu que sou a parceira. É a sua terceira participação aqui no clube. Cuidado que tem a lenda de que da terceira depois fica para sempre. Não, de jeito nenhum. Ele é o oficial, eu sou a parceria ali. De vez em quando aparecer por aqui é um prazer. Contem sempre comigo, Daniel Cunha. Sempre muito bem-vinda, Fabi. Vamos trazer o convidado, um gestor, esse grande amigo e grande atleta, por que não? O problema é que, assim, quando eu anunciar o nome da gestora, o nome desse baita projeto que ele está montando e vai compartilhar aqui com a gente, o que ele faz no clube já fica de spoiler. Pois é. Felipe Perdigão, sócio fundador da Mar Asset, seja muito bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Tudo bem, pessoal? Uma honra estar aqui. Diretamente do Rio de Janeiro. Uma honra ter a Fabi na terceira participação, né? De 34 que você falou, né? 34, terceira participação então, da Fabi. Estou me sentindo honrado. Estou me sentindo honrado. Curtindo o frio de São Paulo? É, friozinho. Todo mundo o Rio tá frio também. Tá frio? Rio tá frio. Não acredito. Esses últimos dias no Rio foi bem frio. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui, Perdigão. Já de longa data, você vai falar aí toda a sua carreira e principalmente do projeto da Mar Asset. Quebra essa curiosidade pra gente, cara. Por que do nome, assim? Apesar de ser tão óbvio, eu sempre gosto de perguntar porque tem essa construção do nome, você e seus sócios. Talvez começar do... Não vou perguntar o que você faz no clube, Perdigão, o que você faz no clube? Pro registro dos anais aqui. Não pode faltar. Vamos lá, o que você faz no clube? Surf. De 0 a 10, qual é teu surf? Eu achava que era mais para 7, 8, até eu surfar com o meu sócio, fundador da Mar, o Bruno Coutinho. Aí eu dei um haircut, eu acho que tá mais para 4, 5, talvez. Que isso, cara. Modesto, todo mundo sabe. Um abraço, Coutinho. Daqui a pouco a gente cita mais ele aqui, as cartas que a Mar Asset também tem produzido. A gente vai chegar lá. Perdigão, só conta pra gente, cara, um pouco a sua trajetória, principalmente esse projeto da Mar Asset, que, aliás, galera, o link já tá aqui pra vocês conhecerem melhor e conferirem a performance. A gente tem chamado a atenção, Fabi, todo mundo que vem aqui desde o começo do ano, do quão desafiador 2022 seria, seja porque é ano de eleição no Brasil, seja porque seria um ano de normalização de política monetária nos Estados Unidos, mas que está se mostrando cada vez mais desafiador. Mar Asset entregando uma performance de mais de 20% no acumulado de 2022. A gente vai saber o que está por trás aqui da filosofia de gestão, como eles estão abordando o cenário e das principais teses. Perdigão, antes disso, como é que você para no mercado financeiro? Vamos lá. Eu acho que só respondendo a tua pergunta do nome antes, para deixar. Vai lá. Ou se quiser, quando tá chegar na Mar, você explica. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar com a minha história. Eu sou engenheiro elétrico, engenheiro de telecomunicações, na verdade. Fui fazer esse curso na faculdade achando que estaria na ponta da tecnologia, da inovação, lá nos anos 2000, achando que ia inventar celular no Brasil, né? Assim, uma ignorância, claramente, na época de colégio. Ao longo da faculdade eu fui me decepcionando um pouco, ou ficando menos empolgado com aquela profissão. Depois de alguns estágios, eu resolvi mudar. Falei, vou mudar de carreira, vou fazer outra coisa. Eu sempre fui fissurado por negócios. Assim, meu pai teve muitas ideias ao longo da vida, sempre teve ideias de negócios, não necessariamente transformou grandes ideias em grandes negócios. E aquilo, para mim, sempre me inspirou a entender por que os negócios dão certos, por que os negócios dão errados. E naquele momento, eu acho que se fosse ano passado ou 2 anos atrás que eu estivesse nesse momento da minha faculdade, eu provavelmente ia começar uma startup, né? Ia bater na porta de um venture capital, ia tentar montar algum negócio, o que não necessariamente seria uma boa decisão, porque entender de negócio, investir em negócios, não necessariamente você vai se tornar um bom empreendedor ou um bom executivo, são, acho que, skills e habilidades diferentes. Mas naquela época, influenciado por um amigo meu, o André Mazzini, que está no Citibank, hoje em dia é Sell-Side, eu fui parar no Opportunity. E foi, assim, para mim,
né? Abriu uma caixa de Pandora. Tive acesso a uma bibliografia muito interessante. Fiquei fascinado pela leitura Que de ano isso, Perdigão? 2007. 7. Né? Então, eu tenho 15 anos de mercado, 12 anos como gestor de ações. E naquela época aquilo me fascinou. Começar a ler sobre, né, Warren Buffett, Charlie Munger, depois Bill Ackman, Peter Lynch, Seth Klarman, assim, grandes nomes, investidores, e que a gente tem a oportunidade hoje em dia, né, de ter essa bibliografia disponível para a gente ir ler e aprender com eles, apesar de nunca, né, ter conhecido pessoalmente, com exceção do Bill Ackman, que depois eu vou contar. Mas aquilo ali, para mim, começou a me inspirar demais e eu me encontrei. Falei assim, pô, estou no lugar certo, quero ser investidor em ações. Fui galgando e crescendo no Opportunity. 2011 eu começo a fazer gestão do meu próprio fundo dentro do Opportunity. Eu tinha 24 anos apenas, então hoje eu tenho 36, né? Então estou há 12 anos fazendo gestão em equities e comecei muito novo. E eu sempre me perguntei muito sobre, né, a história do mandato, né? O Brasil, né, assim, a gente se dividiu muito, né, no long only com multimercado macro, top-down, né, e naquele momento eu já queria pensar em alguma coisa mais parecida com esses grandes investidores lá fora, né, que são investidores em equities, mas com a cabeça mais total return, fazendo um trabalho muito fundamentalista, uma visão com um horizonte de longo prazo, mas entendendo que no limite, que se a gente tem que ganhar dinheiro, a gente não tem que bater o S&P ou o Ibovespa, né? A gente tem que ganhar dinheiro, ter uma boa TIR para o nosso capital aplicado, que remunere o nosso capital bem acima do nosso custo de oportunidade, né? No limite é isso. Eu acho que as pessoas, elas não necessariamente compreendem tão bem o próprio Warren Buffett, né? Assim, Warren Buffett, os primeiros 13 anos da vida dele, de investidor, ele era um hedge fund. Depois ele veio a montar o que é a Berkshire com capital permanente, mas se você olhar até hoje, ele carrega uma parcela de caixa muito grande, para poder ter poder de fogo, para alocar bem na hora certa. Então, o long only não era um negócio que me atraía muito, de estar sempre ali alocado. Entendi. E poder assim, investir quando achar que aquela TIR daquele investimento fosse muito interessante. Então eu comecei um fundo que era mais parecido com o Long Base na época, lá em 2011, não tinha muito esse nome. Estava começando esse segmento. O conceito. Depois tive uma oportunidade muito interessante em 2014, né, de tudo na minha formação, na minha carreira, como pensar e como investir. Assim, eu estava super pessimista com o Brasil, era, né, aquele momento de crise, segundo mandato Dilma. Eu só tinha ações para investir, né, no Brasil. Falei, cara, o que eu faço agora? Né? Assim, minha visão mais de total return, não queria ter nada no limite. Vai ser tudo caixa. E aí eu, inspirado pelo Luiz Moura, que depois, né, que é meu sócio hoje na Mar, e depois vocês vão entender um pouco mais a participação dele na minha carreira, eu convenci o pessoal do Opportunity a investir fora do Brasil, de uma maneira estruturada em ações internacionais. A gente só tinha ações Brasil, e fora do Brasil uma coisa mais top-down, macro. Então foi muito interessante, porque eu peguei o capital proprietário, bati na porta todos esses caras que eu lia, e falei assim, olha só, eu quero comprar conhecimento. Assim, eu sou um gestor, eu quero estar próximo de vocês, quero conversar com os analistas, quero trocar ideias sobre as teses, vocês topam? Pô, eu sou um brasileiro, não vou competir com vocês, né? E eles toparam. Então foi muito interessante, assim, tive algumas reuniões com o Bill Ackman, David Arnold, assim, caras brilhantes, fora da curva, com os analistas também, assim, uma chance de trocar a ideia, e sempre me atraiu muito, né, assim, a profundidade de análise dessas pessoas, né? Então, acho que isso carrega para a Mar, né, assim, da minha filosofia, que é uma filosofia muito parecida com o private equity, né? Assim, eu brinco que o que a gente faz na Mar, quando a gente está investindo em ações, é ter uma cabeça de private equity, ou seja, a gente vai mergulhar, fazer uma diligência profunda, assim, para entender aquela empresa, para entender aquele negócio, como se a gente fosse virar controlador e não fosse sair nunca mais. Só que a gente tem o benefício da liquidez do mercado. Mudou de ideia amanhã, você sai. Ou o mercado precificou tudo que você acha que tem que precificar, você sai. Né? Então, eu acho que ali começou a me inspirar essa maneira de olhar, uma cabeça um pouco mais concentrada, de olhar poucas coisas, não tem como você ser tão profundo em tantas coisas. Então, eu caminhei naquilo, comecei a investir também em ações internacionais em 2014, 2016 eu saí do Opportunity, foi quando eu me juntei ao Luiz Moura, que hoje é meu sócio na Mar,
mas a gente estava fazendo uma outra coisa. A gente estava tocando capital proprietário no escritório de investimento. Luiz Moura, né, assim, é um mentor na minha vida, na minha carreira. Eu conheci ele em Maldivas, surfando. Então, fica aí o surf. Começa, nasceu. Lá em Fazendo 2013. os links, né? Fazendo os links com o Giga, né, sócio de vocês, do BTG. E a gente ficou super próximo, super amigo, e aí ele me chamou para me juntar a ele, e também foi um momento muito rico, porque eu saí daquela estrutura enorme do Opportunity, onde eu tinha, sei lá, mais de 10 analistas, tinha 40 ações no portfólio, por mais profundo que eu quisesse ser, é impossível ser profundo em 40 ações, para ser eu, o Luiz, e mais um outro amigo, um sócio da época, o André Gadelha, e aí a gente, olhando as nossas próprias coisas, com muita profundidade. Eu virei um analista e um gestor ao mesmo tempo naquele momento. Então, eu fazia análise de 0 a 100 sozinho, a gente investiu em pouquíssimas coisas. Olhamos algumas coisas para a Verecos. Tem um episódio muito interessante que a gente bidou para comprar Alpargatas, na época que o Joesley vendeu. Mais uma vez, a gente estava em Maldivas quando a gente descobriu isso. Numa outra viagem surf. Foram atrás do case. Quando a gente descobriu, eu parei de surfar, deixei as ondas lá, abri meu computador, mergulhei naquela história. E quando a gente voltou, a gente falou, pô, tem uma oportunidade interessante aqui. Nossa tese era muito pautada em ganho de eficiência, a gente olhava já uma penetração muito grande de sandálias, né, de Havaianas no Brasil, que é um pouco diferente da tese da Itaúsa, que acabou levando Alpargatas nesse momento. Mas a gente chamou o pessoal da esquadra, mostrou a tese, somos muito próximos dele, o Luiz e o Axi são amigos de longa data, e para mim foi muito rico. Eu fiquei mergulhado na esquadra meses, né, excelente investidores e pessoas, então a gente ficou ali montando a tese para levantar o capital, para poder fazer o bid. A gente fez o maior bid, mas a gente acabou não levando. Eu acho que o Jorge estava meio com vontade de levantar o dinheiro rápido, a gente ainda só tinha o dinheiro comitado, e quem acabou levando foi o Itaúsa e o Cambuí. Isso foi mais ou menos 2017, 2018, e nesse lugar, nesse escritório, também estava sentado o Bruno Coutinho, que foi ex-sócio do BTG Pactual, Ex-colega nosso. Ex-colega de vocês, que é amigo, e o Luiz também faz um papel mais de mentor do Bruno há anos. Foi ele que mandou o currículo do Bruno para entrar como treino no Pactual lá atrás. E ele estava saindo do BTG em 2016 e se juntou a nós. Sentou lá com a gente, ele é um cara macro, né? Somos caras de equity. Ele é um cara macro, carreira super bem sucedida no banco, fazendo juros e câmbio, até mais juros, América Latina, Brasil. Sentou lá com a gente, tocar o dinheiro dele e tá ali no mesmo lugar. E a gente começou a ter uma empatia muito grande. Né? Vimos que assim, a gente normalmente parte do princípio que o cara macro e o cara micro são quase mundos diferentes. Né? Horizonte diferente, maneira de investir. Mas na prática a gente percebeu que a nossa filosofia e a maneira que a gente acreditava em alocar capital era muito parecido. Que era basicamente ter um dever de casa muito profundo, entender os fundamentos e ter paciência para aquela tese acontecer, independente do horizonte. Eu brinco que o Bruno é o cara mais fundamentalista de macro que eu conheço, né? Assim, mais parecido com a cabeça de equity. Então, dali, no fim de 18, o Bruno resolveu empreender novamente, né? Meio que voltar para o mercado, me chamou para começar a Mar. A gente não sabia muito bem como a gente ia fazer, que produto que a gente ia fazer, a gente só sabia que a gente queria estar junto. O Luiz, vendo essa história, falou assim, pô, eu também gostaria de me juntar a você. A gente falou, pô, óbvio, né? O nosso mentor, né? Assim, o cara que uniu essa história. Então ele veio se juntar e nós três começamos a Mar. E a história da Mar, ela parte... Uma coisa que eu acho interessante a gente, né, de sempre eu gosto de comentar, que ela não parte da equação inversa. Não é que a gente viu uma oportunidade de negócio e falou assim, vamos fazer uma asset e criar vários fundos, porque o mercado de 2018, 2019 está bombando e tal, não sei o quê. Não, na verdade é o seguinte, como é que a gente aloca bem o nosso próprio capital? Como é que a gente faz um fundo que a gente consegue investir bem o nosso capital com as nossas expertises, então maximizando as nossas habilidades, né? Então podendo investir em ações fundamentalistas com paciência, com teses bem feitas, podendo alocar bem em teses macro interessantes, com tamanho, para compor o nosso capital e navegar os ciclos. Que eu acho que uma das coisas mais importantes para compor bem o capital, né, que a 8ª maravilha do mundo é compor bem o capital, são os juros compostos, é você conseguir navegar bem os ciclos. Então, no bull market você conseguir bem, no bear market você conseguir bem. Né? E quando a gente olhar e falar assim, bom, misturando essas nossas
habilidades, a gente acha que a gente vai conseguir navegar melhor os ciclos. Então, do início do fundo até meio de 2021, e foi um puta bull market, a gente foi super bem. Fomos no segundo semestre de 2021 mal, porque a gente tinha uma posição maior em equities, mas quando a gente olha o 2021 fechado, a gente caiu 1,5, que não é, assim, é ruim, a gente quer render e compor capital, mas dada a nossa exposição, não foi uma história tão ruim, e esse ano a gente está subindo mais de 20%. Então, quando a gente pega desde o início do fundo, a gente sobe mais de 70%, ali em 3 anos e meio, com a capacidade de navegar esses ciclos, e aí vem para facilitando, inclusive, a minha vida. Assim, agora a gente está com a cabeça, a gente vai acabar entrando, uma cabeça um pouco mais cautelosa para a classe de ações de uma maneira geral, mas assim, eu sei que a gente tem uma grande ideia macro, que a gente está indo bem, e eu consigo, junto com o nosso time, continuar focando, encontrar boas oportunidades específicas de empresas que a gente consiga carregar ao longo do tempo e ter rentabilidade. Agora, antes disso, antes de entrar agora no que faz um pouquinho o paralelo dos 3 sócios da Mar, os 3 surfistas, né? O Mar e a tese de investimento. Conta um pouquinho aí. O nome Mar faz esse paralelo, Não, é interessante porque, assim, é uma analogia que a gente faz com o mercado, né? Assim como no mercado, o Mar você não controla nada, né? Você só controla suas próprias reações. Então, você tem que entender onde está a correnteza, onde está quebrando a onda, como é que você vai entrar naquele mar maior, surfando, como é que você vai pegar as melhores ondas. E tem você ali e vários outros surfistas enxergando o mesmo mar, né? Só que cada um surfa de um jeito, cada um surfa melhor que o outro, pega mais ondas que o outro. Então, quem consegue ter uma leitura melhor daquele ambiente consegue se destacar. E a gente acha que o mercado é uma coisa parecida, né? Então, assim, a informação está ali para todo mundo. A informação está ali para todo mundo, você tem que conseguir separar o que é ruído, o que é sinal, e que é oportunidade, o que não é, qual é a hora de um pouco estar no banco de reserva, na retaguarda. Exatamente. Interessante. Então, essa é um pouco da história. Vamos começar, acho que melhor que a gente consegue explorar aqui, Perdigão, são realmente as suas teses, que você falou, essa cabeça quase que de private equity, quais são os cases que você está gostando na Bolsa, mas antes, que mar é esse que você está vendo lá fora, cara? Como é que a gente se posiciona com essa onda de inflação e essa onda de juros que está acontecendo no mundo e também no Brasil? A gente veio de semana passada de um Fed acelerando o aperto monetário para 75 pontos base, a gente não vê esse movimento desde 1994, nossa Selic aqui querendo ir para 14%, onde que a gente está no meio dessa onda e num jeito mais macro, assim, como se posicionar, para depois a gente pegar realmente as teses aqui que você tem gostado. A gente acha que é um mar bem complicado, assim, uma ressaca. Eita. De verdade. Eita, Fabi. Uma ressaca, porque até se encaixa bem, né? Assim, a gente teve... É verdade. É uma ressaca do pós-pandemia. Né? Assim, a gente escreveu uma carta muito interessante que saiu semana passada sobre inflação, sobre essa nossa visão em relação à inflação americana. Acho que eu recomendo a leitura lá no site. Nosso site tem todo o nosso material. Interessante, não, carta sensacional, chamada Ondas e Preços, ou Preços e Ondas. Sensacional leitura, com várias referências de leituras muito ricas também. Tá, deixar o link aqui da Marasset aqui no vídeo, para conseguir acessar, quase que uma obrigação acessar a leitura muito boa. E ela contextualiza bem essa nossa cabeça, essa nossa leitura do mar. Mas assim, eu chamo de ressaca porque a gente comenta isso lá, foi um momento de maior sincronia entre as economias globais, né? Assim, foi uma crise que ela não fez distinção sobre economia, sobre quem é mais rico, quem é mais pobre. Todo mundo passou pela mesma coisa ao mesmo tempo. A mesma coisa ao mesmo tempo, todo mundo entrou em recessão ao mesmo tempo e todo mundo fez estímulos fiscais e monetários enormes ao mesmo tempo, vindo de uma recuperação de uma crise que foi lá de 2008, 2009, onde a gente não teve inflação. Então não tinha ninguém preocupado com inflação. Né? E aí, pau na máquina. Vamos levar o juro a zero e vamos dar estímulo fiscal, bastante estímulo fiscal, transferência de renda, dinheiro no bolso do consumidor e segue a vida. Se você olhar na prática, é claro que assim, foi um momento muito ruim. Né? Assim, acho que a gente não tem como não achar que foi um momento muito ruim para todo mundo, mas se você olhar única e exclusivamente do ponto de vista econômico, ele não foi tão ruim quanto ele poderia ser, porque de fato todo mundo reagiu a isso. Né? Assim, teve pouca quebradeira, você quase não viu quebradeira de negócios. O risco sistêmico. O risco sistêmico. Então, assim, o pós foi bem melhor do que todo mundo imaginava por causa dos estímulos.
Mas quando você pega nos Estados Unidos, assim, você teve 20% do PIB, do maior PIB do mundo, em estímulo fiscal, transferência de renda. Né? Então, criou-se uma poupança também circunstancial de quase 11% do PIB. É muita coisa, é muito dinheiro. Então, a gente olha para essa dinâmica de inflação que a gente vê no Brasil. É uma inflação global. Né? Acho que o Brasil está sofrendo como consequência de uma inflação global de demanda. Teve choques de oferta, teve, no caso de lockdown, supply chain, que culminou e gerou uns spikes de preço, né, malucos, tipo o carro usado ficou mais caro que o carro novo. Teve a guerra, mas no fundo... Mas no fundo tem um choque de demanda muito brutal que ninguém da nossa geração viu os Estados Unidos, e aí na nossa geração, nem na geração mais velha, porque a última vez que os Estados Unidos passou por uma inflação descontrolada foi na década de 70. Né? Então, eu acho que a gente está num momento onde a gente fica muito preocupado dessa ressaca e fala assim, onde a gente vai parar para ancorar as expectativas de inflação nos Estados Unidos e botar a inflação de volta no controle. Assim, se a gente olhar... E falando da classe de equities, né, assim, que eu acho que é um pouco aqui da nossa cabeça e do tema, a consequência disso para a classe de equities é no juro de longo prazo, né, assim, a taxa de desconto de longo prazo. Né, assim, classe de equities de uma maneira agregada é crescimento, valuation e taxa de desconto. Né? Então, a taxa de desconto, quando a gente não souber onde vai parar a taxa de desconto de longo prazo nos Estados Unidos, que nada mais é que um reflexo desse controle de inflação, credibilidade do Banco Central americano, eu acho que é o momento da gente ficar um pouco na retaguarda. Né? Se você pegar o último período de inflação descontrolada nos Estados Unidos, que foi na década de 70, de 64 a 1981, o Dow Jones, que era o principal índice da época, ficou flat nominal. Né? Então, assim, você teve crescimento de PIB nominal, as empresas geraram lucro, mas o Dow Jones ficou flat. Por quê? Porque a taxa de juro longa saiu de 4 para 15. Aí veio o Volcker, né, que era o central banker da época, né, o presidente do Banco Central da época, jogou a taxa de juros americana para mais de 20, que todo mundo, né, provavelmente panicou na época, mas foi o suficiente para ancorar as expectativas de inflação. O juro longo veio de 15 para 5 nos próximos 15, 20 anos. Você teve, se não me engano, nos 15 anos seguintes, de 81 a 95, foi quase 20% ao ano de performance do Dow Jones. Então, esse é um pouco a nossa preocupação. Assim, enquanto a gente não vê a inflação ancorada nos Estados Unidos, seja com taxa de juros de 3,5%, que é mais ou menos o que está ali, a gente não acha que é possível, mas seja com taxa de juros mais alta, quanto mais rápido o Banco Central americano conseguir ancorar a inflação, melhora para a classe de equities. Né? Assim, vai sofrer, vai balançar, mas se você olhar no horizonte mais longo, médio e longo prazo, o que a gente quer é taxa de juros longa nos Estados Unidos controlada. Enfim, esse é um pouco da nossa leitura do mar e do ambiente que a gente está mais cauteloso. Só uma análise numérica aqui de sensibilidade. Né? O mercado botou aí 3,20 com 3,5. Muita gente está passando aqui e fala que tem que ser pelo menos 4. Onde é que você está aí nessa... A gente acha que é bem mais de 4. A gente acha que é mais para 5. Né? Hoje a nossa principal posição do fundo, que é uma posição do time de macro, né? Estou aqui provavelmente não correspondendo a todo o conhecimento que o nosso time de macro tem, mas hoje a nossa visão é mais para 5. Essa é a principal posição do fundo, tomada de juros americana. E aí você comentou, né, que a última vez que o americano viu inflação, etc., foi lá nos anos 70, e o mundo, né, o americano, uma geração inteira, a gente costuma, o nosso top management lá do banco costuma sempre lembrar, né, Daniel, que uma geração inteira, que nos últimos 15 anos você não teve taxa real de juros positiva, né, então também é uma novidade, seja 3, seja 4, seja 5, é uma grande novidade para uma geração inteira que nunca viu isso. Pois é. Interessante. Começar a entrar nas teses. Essa é a nossa preocupação. Nesse ambiente, você fala, o mar está agitado, a gente está vivendo uma ressaca de percepção de risco mesmo, né? Onde é que a gente vai se encontrar? Mas, assim, ativos também... A sua sensibilidade, primeiro, o que já tem de desconto? Assim, o que de ressaca já entrou no preço? O que você gosta hoje de oportunidade na Bolsa Brasileira? E aí, só te trazer aqui para um pontapé inicial, que muita gente que passa aqui, essa classe de commodities, se tem algo que realmente chama atenção na Bolsa Brasileira, essa história de juro longo aqui, pelo menos realmente muito mais alto, setor financeiro aqui dentro. Uma primeira tese assim, de Bolsa Brasil, que independente de ressaca, independente ainda de incerteza quanto a essa dinâmica de juro longo, inflação lá fora, você de fato já começa a enxergar uma oportunidade aqui. Não, então, vamos lá, assim, eu acho que
os valuations, de maneira geral, já estão em níveis bem mais palatáveis, né? Então, acho que assim, a gente não tem que ter uma coragem de um ano atrás, né? Aquilo ali era o fim do bull market, assim, várias armadilhas. Eu caí em armadilha, vários meus amigos caíram em armadilhas, né? Acho que assim, a gente perdeu um pouco ali a ancoragem de valuation. E, Perdigão, só para te dar aqui, antes da gente entrar, eu estava discutindo com o Cadu, que é o nosso estrategista lá no banco, o time do Cadu. A gente, BTG, está vendo a bolsa 8,7 vezes, 12 meses, forward. Isso é o menor nível desde 2009, ex-Vale Petro. Então, assim, é impressionante, como você falou, né? O valuation... Os valuations já estão... de uma maneira muito simples, de maneira agregada, a classe de ações, ela anda, como eu falei, né? Crescimento, valuation e taxa de juros longa. O valuation já está muito, muito descontado. Isso é uma coisa positiva. O crescimento, se você... Né, qual é o nosso trabalho como stock picker, né, como gestor que escolhe empresas específicas para investir? Né? O que a gente quer é criar um arcabouço para encontrar as empresas que têm crescimento excelente de resultado, de fluxo, de resultado, né, não de receita só. Esse foi uma das armadilhas do bull market, que as pessoas começaram a olhar só para receita. Então, assim, crescimento de resultado significativo, valuations atrativos, que a gente já está, eu acho que isso já dá para fazer um check, mas a taxa de longo prazo a gente não sabe ainda. Então a gente não tem ansiedade de montar uma posição grande em equities, mas a gente tem posições em equities. A gente acha que é possível encontrar poucas empresas. A gente tem poucas posições, muito concentrado, em cases que a gente consegue ver de uma maneira específica uma história interessante de crescimento de resultado a valuations descontados. Tá? Então a gente busca crescimento. Assim, quando a gente está procurando investir em empresas, a gente gosta de empresas que crescem. Tá? Seja porque aquele negócio é um negócio interessante, seja porque tem uma opcionalidade que ela está investindo que as pessoas precificaram mal, seja porque ela está num setor onde você tem oportunidade de alocação de capital muito interessante e os gestores daquela empresa são bons alocadores de capital. Então, a gente está sempre ali tentando procurar essas histórias. Né? Assim, tem um mapa ali do tesouro que a gente meio que usa, então às vezes é um turnaround, às vezes é um setor que está passando por uma coisa diferenciada, uma empresa que tá mirando um segmento diferente, mas é isso que a gente busca. Né? Então, quando a gente chegou no final do ano passado, início desse ano, que a gente solidificou essa nossa percepção de que a inflação não era temporária, que os Estados Unidos estavam nesse lugar um pouco mais complicado, que a taxa de juros americana teria que subir muito, a gente olhou para o nosso portfólio e falou assim, pô, vamos ficar nos nossos high convictions aqui, nas nossas principais convicções, e reduzir duration, né? Assim, ou seja, estar em empresas que têm um valuation descontado para os resultados correntes. Né? Então, dadas as nossas teses específicas. A gente não... Isso já foi um erro que eu cometi lá, 10 anos atrás, que foi botar o valuation no primeiro lugar. O valuation, para mim, não é mais o primeiro lugar. É um reality check. Primeiro, começa na tese, na história. E o valuation é um reality check. Né? Então, assim, a nossa principal posição que a gente começou a fazer no meio do ano passado, que encaixa no tema que você comentou, e virou a maior posição no final do ano passado, é a PetroRecôncavo, uma empresa de petróleo. Ela é uma história muito interessante. Ela é uma junior oil, como a 3R, como a PetroRio, né? Assim, uma empresa que produz muito menos petróleo do que uma Petrobras, que é a major oil. Né? Então, hoje ela está produzindo na casa de 20 mil barris dia. Mas que ela foi feita há 20 anos atrás para se aproveitar do que está acontecendo agora, porque as pessoas, os fundadores ou os controladores achavam que isso acontecia 20 anos atrás. Então ela está há 20 anos operando um campo maduro, onshore, terrestre, junto da Petrobras, que ela fez meio que um contrato com a Petrobras para poder operar aquilo, porque ela achava que há 20 anos atrás a Petrobras ia fazer o que fez agora nos últimos 4 anos, que era reduzir o balanço e sair desses campos maduros, que para ela, assim, foi o que eu falei, assim, ela produz 20 mil barris dia. Um poço, isso assim, são todos os campos da PetroRecôncavo hoje, assim, são 3 campos, 2 na Bahia, 1 no Rio Grande do Norte. Um poço do pré-sal produz mais do que isso. Então, assim, não faz sentido para uma major oil carregar essa distribuição continental, geográfica, de poços de campos muito pequenos, que demandam energia. Então, é meio que um spin-off dessa história. Aconteceu isso em todos os lugares do mundo. Né? E um dos controladores da PetroRecôncavo, que é a Petro Santander, que é do Chris White, que é um canadense, norte-americano, que fez fortuna fazendo isso, exatamente isso em outros lugares. Então, na Colômbia, no Texas, na Romênia, e olhou para essa história, falou assim, pô, vai acontecer no Brasil. Veio o Opportunity com capital proprietário,
se juntaram a um operador específico da Bahia, do Recôncavo Baiano, que se chama Perbras, montaram essa história e falaram assim, pô, beleza, então agora a gente vai se aproveitar do que aconteceu no resto do mundo aqui. Né? Assim, aí a gente já sabe o que aconteceu com a Petrobras, ela fez tudo menos vender, menos reduzir balanço até 2016. Sim. E os caras ficaram lá fazendo a mesma coisa durante 20 anos, operando um campo maduro, que a Petrobras achava que não tinha mais nada lá. E eles produziam, sei lá, N vezes mais do que a Petrobras achava. E aí veio o Once in a Lifetime Opportunity, há 3 anos atrás. Eles rapidamente fizeram um IPO, mas já tinham fechado alguns deals antes, e aumentaram de um campo para compraram mais 2, e estão fizeram uma proposta para levar um terceiro agora, que é o Bahia Terra, junto com a Eneva, que é um campo bem relevante, que pode basicamente dobrar a companhia. Mas, assim, de uma maneira, assim, por que a gente gosta, né? Assim, o setor de petróleo é um setor com muita simetria de informação, você não sabe direito, assim, no limite, você não consegue entrar na loja lá da Petro Recôncavo e se o produto tá lá. Na prateleira, né? tá na gôndola, fluxo, tráfego. Exato. Então, você quer um alinhamento correto dos executivos, dos controladores. Né? Então, quando a gente olha e vê, assim, é capital proprietário de pessoas que estão aqui por longuíssimo prazo. Hoje, depois do follow-on, tem 60% da companhia. Pô, a simetria de informação não estaria, sabe? Assim, ela não é... Não tem por que esses caras operarem a gente, de certa forma. Né? Então, eu acho que isso diminui a nossa desconfiança. A desconfiança a gente sempre tem com tudo, é natural. A gente tem que ser, eu acho que faz parte do nosso trabalho. E esses caras estão fazendo mais do mesmo. Estão revitalizando campos maduros, não entraram no offshore, não estão inventando a roda. E tem uma coisa muito interessante, para completar essa história, que no final, assim, se eles levarem o Bahia Terra, daqui a alguns 2, 3 anos, eles vão ter 40% da produção deles de gás. Tá? E o gás está passando, e aí voltando um pouco, vai naquele ponto de, pô, nosso mapa ali do tesouro, onde é que a gente acha crescimento que está mal precificado? O gás, ele acabou de ter uma abertura. Né? Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele era 100% controlado pela Petrobras. A Petrobras já saiu da distribuição, já saiu do transporte, está saindo da produção, está reduzindo a participação dela também no midstream. Então está tendo uma abertura do mercado, que é um mercado enorme, assim, que, para mim, tem megas oportunidades. Sei lá, distribuição elétrica 15 anos atrás, que foi a Equatorial, mega oportunidade. Eu acho que tem a história do saneamento também, e tem a história do gás. Se você for olhar, por exemplo, assim, só 10% dos municípios do Brasil tem gás encanado. Então, assim, você tem uma infraestrutura para ser construída agora, pelo capital privado, que vai demandar gás no Brasil. E se você tirar e olhar e falar assim, pô, quem vai ter o gás do Brasil? Obviamente, todo mundo fala do gás pré-sal, né? Bastante gás, tal, isso aqui. Mas o gás pré-sal, ele primeiro não tem infraestrutura para chegar aqui, precisa construir um gasoduto, e ele tem um teor de CO2 maior, ele é um gás pior. Então, assim, o gás onshore no Brasil, ele vai estar na mão da Eneva e da Petro Recôncavo. E eu acho que isso... Assim, como é que ela vai monetizar isso? Tem vários caminhos. Mas eu acho que isso está mal precificado na história. Então, é uma empresa que vale 7 bi, que vai ter um EBITDA aí, sei lá, de 1.800 bi, tudo bem que o petróleo está $100, mas a gente usa uma curva bem abaixo da curva do Bloomberg, né, da curva de mercado para frente. E mesmo assim tem o conforto para entrar no papel. Assim, realmente o valor é bastante descontado. Interessante. Então essa é a história que a gente gosta muito, a gente já carrega há algum tempo, teve follow-on, a gente acompanhou. E aí, já até pegando o gancho do clube aqui, do Deu Bom também, eu acho que essa outra que eu vou falar, eu acho que entra no Deu Bom, que é o BTG. Olha aí, Fabi. Por acaso, conhece né? o BTG, Fabi? Já ouviu falar, Daniel? Já ouviu falar nesse banco? BPAC 11. Por acaso, o BPAC 11, que a gente começou a investir antes de chamar BPAC, era o BTGP, sei lá. E essa história coincidiu com o início do fundo também, né? Assim, o fundo a gente tem 3 anos e meio, e a gente começou ali em fevereiro de 2019. E, bom, naquele início, vamos procurar o que a gente quer. No Opportunity, a gente ancorou o IPO do BTG, lá em 2015. Não, 2015 não, 2012, foi 2015 foi. Então, assim, lá em 2012, a gente ancorou, então já tinha ali uma relação com o banco, né, já de bastante tempo. O Bruno Coutinho, ex-sócio do banco, obviamente, que também ajuda muito a gente entender a engrenagem, a dinâmica do banco. Mas quando a gente olhava lá atrás, a gente falava assim, poxa, tem uma história aqui muito interessante, né? E estou falando isso porque ainda é uma das principais posições do fundo até hoje.
Ela foi a principal posição, a maior posição do fundo até meio do ano passado, quando a PetroRecôncavo virou a maior posição do fundo. Interessante. Chegou a ser 12% do fundo todo. Caramba. Mas quando a gente olhava lá atrás, a gente falava assim, poxa, tem aqui, né, um banco com uma mega franquia, marca excelente, com uma máquina de talentos e pessoas capazes de fazer dinheiro, de gerar produto, que estava saindo da crise institucional. E quando a gente olhava especificamente, a gente já conseguia ver que já tinha saído. Então a gente olhava lá uma linha específica da asset, que é a administração fiduciária, que para a gente é um grande sinal, né, que é as pessoas darem o fundo para ser administrado pelo BTG. A gente fala assim, pô, acho que a crise institucional já passou. Mas negociando um múltiplo muito barato, valia 30 bi de reais, sei lá, 25, 30 bi de reais. O lucro era 2.800, 2022, assim, eu acho que está caminhando para fazer 8 bi de lucro. Mas com uma oportunidade muito interessante, que era a digitalização dos serviços financeiros. Né? Então, a gente tinha uma combinação de uma queda de barreiras de entrada para o varejo bancário, né? Que hoje, né, assim, para o BTG atingir mais pessoas, já não precisava abrir 5 mil agências como o Itaú tem, o Bradesco tinha na época. Então, você dava a oportunidade do BTG descer um pouquinho, acessar o varejo de alta renda. Começou lá com o BTG Digital, então isso aqui, mas para mim sempre foi muito mais do que isso. Não era só escritório, gente autônoma, era você conseguir acessar digitalmente, prestar um bom serviço para mais pessoas. Tá? Assim, então olhar e falar assim, pô, o mercado endereçável vai aumentar significativamente. Então, e isso de fato já aconteceu. Então, se você olhar o número de depósitos, por exemplo, hoje, pô, já são mais de 80 bi de depósitos, mais de 10 bi de depósitos à vista. Mudou o funding, né? Mudou o funding significativamente porque você ganhou capilaridade, você conseguiu acessar mais gente. Né? Então, você vai mudando a história do banco. Então, um banco que é uma máquina de produto, uma máquina de talento, conseguir ter uma capilaridade de funding, uma capilaridade de distribuição, você vai conseguir monetizar isso de várias formas. Né? Então, se você olhar, é muito interessante, porque pega o primeiro trimestre desse ano, né, os resultados se reportaram, o IB caiu 30%, 28%, sei lá. Se você falasse para qualquer pessoa 3 anos atrás, pô, o que vai acontecer com o resultado do BTG Pactual, quando o número do investment banking cai 30%, todo mundo fala, colapsou. E foi o maior lucro da história do banco, né, com 2 bi. Então, assim, eu acho que o banco mudou de patamar, acessa mais pessoas, e hoje está 10 vezes PI. Então, assim, para mim ainda é uma história super interessante. Outro exemplo, claro, de como você consegue acessar mais pessoas e ofertar mais produtos. Né? Carteira de crédito hoje é 110 bi. Né? Assim, era, sei lá, 30 bi, se não me engano, há 3 anos atrás, quando a gente começou a investir. Você pega a carteira de crédito de Large Corporate PME do Itaú, do Bradesco, é mais próximo de 400. Então, assim, ainda tem uma avenida para fazer. Eu acho que assim, o BTG está muito bem posicionado, pessoas excelentes, bons alocadores de capital, né? Assim, o que a gente quer é investir em empresas que alocam bem capital. Essa é a grande equatorial de 15 anos atrás, né? Assim, você investir em empresas que alocam bem capital, o seu trabalho fica muito mais fácil. É o melhor sócio que você quer ter. O melhor sócio que você quer ter, porque ele vai compor o capital para você. Né? Assim, eu não quero empresa que pague dividendo. Eu quero empresa que tenha boas oportunidades de alocação de capital. E bons alocadores de capital. A estratégia de investimento está totalmente alinhada com a sua, né? Que é o jeito que você pensa também pro fundo. Exatamente. Está totalmente alinhada. Essa história a gente adora até hoje. Parabéns para vocês. Imagina. E para todos os sócios do banco que realmente estão construindo uma história muito interessante. E a gente está aí... Com o suporte de vocês, do mercado. Não, é uma história incrível. E o que você falou é interessante, que o Coutinho é ex-BTG. O Duda passou aqui também. Acho que episódio 32 do Da Rocha da Alcan. E ele foi do banco. E ele fez questão de passar aqui para a Fabi, já sócia de longa data do banco. E ele falou, pô, o pessoal geralmente fala que quando você conhece a cozinha, você não come no restaurante. Ele falou, cara, o BTG para mim é o contrário. Eu conheço a cozinha e cada vez mais eu tenho vontade de investir, de ser parceiro, de ser sócio. Então acho que isso reforça muito assim, a história, o case, a capacidade do banco de gerar resultado e trazer valor ao longo do tempo. Nesse sentido, só curiosidade, os múltiplos quando você entrou em 2019, que você falou que, antecipando aqui, a gente sempre pergunta para os gestores, o deu bom, já vai treinando aí para o teu momento deu ruim, na sua vaca, o caixote que você levou, já deve ter tido algum, mas esse foi o teu bom, esse foi aquele que tu botou para baixo, meu irmão, tirou o tubo, ou se saiu do mato, pegou a pororoca, tá aí até hoje, surfando, começou com
Que múltiplo, assim, em 2019, quando você pegou o banco? Não é muito diferente disso, não. De book, assim, a expansão de valor que você então, pegou. eu acho que, assim, em múltiplo do lucro era razoavelmente parecido. Tá. Por isso que a gente gosta de continuar carregando. Exato. É claro que é muito mais difícil. É. Se você tirar um lucro de 8 bi para 20 Sim. bi, né? De 3 bi para 8 bi, obviamente, né, por matemática é mais fácil. Mas em termos de múltiplo de PI, não era tão diferente, era 9 vezes, 10 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Mas em múltiplo de book era menor. Book né, andou assim, bem. porque o book ele meio que dobrou, mas o teu ROE era muito menor. Né? Assim, o 2018 foi um dos piores ROEs do banco, foi perto de 15%, 14%, se não me engano, e agora a gente está rodando mais perto de 20%. Mas então ele teve uma expansão de múltiplo de book, mas de preço-lucro não. E a gente, de fato, acha que o ROE normalizado, né, o retorno que você tem sobre o seu book normalizado é mais próximo dos 20, não dos 14%, e o banco hoje consegue monetizar esse book de uma maneira muito melhor do que conseguia lá atrás. Né? Interessante, cara. Aproveitar que o Liminha fugiu do estúdio, um terceiro case, cara, que você gosta bastante, que exatamente aqui dentro desse teu mapa do tesouro que você brincou aqui, tem aquela componente de... Tem algo aqui que ainda não estão precificando direito, o mercado ainda não olhou para essa oportunidade que está acontecendo ali dentro do business, que o alocador de capital está conseguindo fazer algo interessante, ninguém ainda parou para entrar. Tem mais algum exemplo desse para a gente fechar e depois a gente entra aí no... Vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui nessa ideia, mas a gente escreveu uma carta, então fica aí, também tem uma carta de novembro do ano passado sobre essa tese, que é o Grupo SBF, que é o dono das redes de loja Centauro, e da FISA. A FISA é a representante da Nike no Brasil. Tá? SBF, Centauro. Isso. Primeira vez que estão falando desse papel aqui, Fabi. Ó, Petro Recôncavo aparece, não muito, mas aparece, porque petróleo quase todo mesa central aqui do clube tem. BTG tem aparecido. Agora, Centauro é a primeira vez que aparece na mesa. Interessante. E nessa linha que você comentou, é isso, assim, eu acho que a gente acha que tem ali um ativo muito mal precificado, que é exatamente a Nike no Brasil. Tá? Tudo bem que é um contrato, obviamente ele não é o dono da Nike no Brasil, né, é um contrato de 10 anos, mas que pra gente tem uma oportunidade tão interessante que ele dificilmente não vai ser renovado daqui a 10 anos, ou se ele não for renovado, a Nike vai ter que pagar caro para pegar de volta. Né? Então, quando a gente olha para a Nike, assim, eu acho que todo mundo... Usa Nike. Todo mundo... Usa todo Nike. mundo, 100%. Exatamente, 100%. Ou gosta, ou usa... Ou quer ter um dia... Né, ou quer ter um A dia... penetração em aspiracional. faixa etária, em classe social, em gênero, é impressionante a penetração deles. Eu escrevi isso na carta, mas eu não escrevi, que acho que só tem 2 produtos, talvez 3, porque que atende o espectro que inteiro. atende bebê e idoso, que é fralda e Nike, né? Assim, porque a Nike, o meu neném tem Nike, e meu pai tem Nike, né? Assim, é muito aspiracional. Então é muito aspiracional, e eles conseguem de uma maneira muito interessante, com construção de marca, assim, ter price points diferentes. Então, assim, por isso que você consegue atingir classes diferentes. Assim, normalmente a marca de luxo, ela não, né, assim, um conceito que mais inelástica, né? E ela tem lá o preço dela, e ela não quer descer o preço. Exato. Assim, a Nike não, ela tem produto barato e tem produto caro. Assim, se você entrar lá o lifestyle, que é sei lá, o Nike Jordan, Air Jordan, uma coisa assim, tem produto que vai pagar mais de R$1.000. Vai. Tem produto raro que vai pagar R$10.000. E tem o Nike mais simples de R$100, R$150. Exato. Então, assim, ele consegue estar nesse espectro grande. Quando você olha, você fala assim, pô, quanto é que a Nike fatura no Brasil? Você imaginar, né? Assim, pô, lá, quando eles compraram. 2 bi 300, assim, não é nada. A Renner fatura 15 bi de reais, né? Então, a gente acha que é um problema de oferta e não um problema de demanda. E um problema de oferta porque a Nike no Brasil, ela passou por vários problemas de gestão. Pô, deu com a cara na parede na Copa do Mundo, investiu errado, trocou time, tentou ir pro varejo, aí depois desistiu, aí pegou a crise da Dilma na cabeça, demitiu gente, reduziu o headcount. Então teve uma confusão de gestão muito grande que não foi possível construir a oferta. Né? E a oferta é você ter um bom site e você construir uma rede de lojas. E é isso que a SBF vai fazer. Então, você pegar como evidência, o site no primeiro trimestre de 2022, ele faturou, Nike.com.br, ele faturou, se não me engano, igual ou mais do que a Nike.com.br faturou em 2019, antes de ir para a mão deles. E aqui, eles não mudaram nada, quase nada.
Só melhoraram a compra de mídia digital, a oferta. Ajuste fino, mato alto. Mato alto, sortimento. Então a gente acha que tem um longo caminho de abertura de loja. Mesmo nesse cenário inflacionário, né, Perdigão, pelo que você está falando, a Nike também, a gente sabe que é uma marca que tem algum poder de... Algum não, imagino que bastante poder de repasse, de inflação, mais do que outros, né? Marcas fortes Marcas conseguem, fortes, né, exato. conseguem passar Poder preço de repasse de normalmente. preço, Né? exato. Mas eu acho que é até mais do que isso, porque ela está construindo essa oferta. Né? Então, assim, o Nike Factory, que é o... Acho que agora, se não me engano, se chama Nike Veg Store, que são as lojas mais para outlet, com um sortimento um pouco... com preços um pouco mais baratos. Assim, tá voando, eles estão abrindo lojas, então tem lote para abrir de preços mais baratos, para acessar... Porque as pessoas querem o produto original, A demanda já está lá, né? Agora a capacidade da oferta em comprar. Nike. Então, em todas as classes, né? Já tem Nike Store no Brasil? Então, eles fecharam tudo porque era franqueado e agora eles vão abrir as primeiras esse ano com... é um conceito, tem vários conceitos da Nike no mundo, né? Assim, é um conceito que chama Nike Rise, que é muito legal. Assim, até um ponto interessante que você falou, Daniel, assim, porque a beleza dessa história, a gente olha mais para esse negócio como uma master franquia. Porque como o sucesso ele vem do varejo, o varejo vai ficar muito mais entrelaçado. A Centauro vai usar o balanço, a SBF, né? Vai usar o balanço dela para abrir. O Ship from Store lá, do site da Nike.com.br vai sair da loja da Centauro, então vai ficar muito mais entrelaçado, muito mais difícil de tirar. A gente acha que isso vai caminhar para uma master franquia. E é uma master franquia excelente, né? Sabe qual é o orçamento de patrocínios mais marketing da Nike no mundo? É 3,5 bilhões de dólares. Então, assim, todo ano, você liga lá a tua televisão, provavelmente vai ter a NBA com o cara da Nike, o jogador de futebol com a Nike. Quem paga isso é a Nike Inc. E a Centauro paga um royalty pra eles. Já tem Nike no surf, não, né? Já tentaram. Não tem, né? Nunca eles rolou. Tentaram, não deram muito certo. Aí eles compraram uma marca chamada Hurley, que eles venderam também, não deu muito certo. Interessante, mas foi só uma curiosidade aí pra fazer o link com a marca. Mas enfim, a gente gosta Agora- bastante dessa história. Agora eu tô curiosa. Você acha que o quadro de medalhas vai sair desse bolo aqui, Quero que a gente saber dessas qual 3 é. teses? Não sei, tô curiosa, super curiosa. Só Daniel. sensibilidade, você falou o faturamento Nike hoje está 2 bi aqui. Não, agora já tá um pouco mais para 3 bi por Tá, 3 aqui. Lá nos Estados Unidos é quanto? Os Estados Unidos é 35 bilhões de dólar e a Gap é 10 bilhões de dólar. Cara, interessante, cara. Tem uma avenida. Então é uma questão de sortimento, de Sim. você ter mais roupa. Só que você precisa construir a demanda e conseguir mostrar que tem espaço para roupa também, né? Mais do feminino. O movimento da Nike lá fora foi muito desse feminino. Gente, a escala aqui no Brasil O que é upside gigante. para preço? Qual o ticker, aliás? SBF G3. SBFG3. Assim, a gente acha que tem bastante upside, assim, mais de 20% de TIR, se essa história da Nike Brasil der certo. Se você olhar, hoje a empresa vale 5 bi de reais, vai fazer mais de 500 milhões de EBITDA esse ano, talvez uns 550. A gente acha que em 3 anos esse EBITDA é mais de bi. Então, Interessante. Bacana. Então, assim, tem bastante upside. Nossa. Mas Fabi. antes do quadro... Capricha agora no drama, Fabi. Não, eu E- quero e- saber o e deu chama ruim antes. E Exato. chama o momento deu ruim do Perdigão, que eu tô curioso pra saber qual foi aquele caixote. Não, exato. Ele tomou aqui e Antes saiu. do quadro, Isso. super curiosa, Perdigão. Explica pra ele o que é o momento deu ruim, Fabi. Pesa no drama. Não, eu imagino que não tenha tido só um momento deu Com ruim. certeza. Né? Espero que tenha tido poucos. A verdade é essa, né? Sim. Que a gente nunca esquece. Eu já fui by side também. O momento deu ruim, não é legal, mas é um grande aprendizado, né, Sem dúvida, Perdigão? sem dúvida. Então, assim, escolhe aí o seu momento deu ruim. Conta aqui um pouquinho pra gente por que deu ruim, né? O porquê não deu certo. O aprendizado que E o ficou pra aprendizado formar a que ficou. gestão. Hein? Não, sem dúvida. Assim, eu acho que sem dúvida tem vários casos. O erro faz parte do nosso trabalho, né? É intrínseco ao nosso trabalho. A gente não vai acertar todos. Eu acho que isso. A gente tenta muito. Assim, a gente fala muito sobre dúvida lá dentro. A gente tem dúvida sobre tudo. Claro. A gente não tem certeza de nada. A gente tem dúvida sobre tudo e tenta melhorar nossas convicções, estudando e reduzindo as incertezas. Mas a gente sempre vai ter dúvidas das nossas coisas e a gente tem que aprender a lidar com os erros. Eu acho que assim, o erro que eu vou comentar, o do ruim, é uma empresa que eu acho que ela está entregando o que eu imaginava que ela ia entregar, assim, que é Americanas. Assim, eu acho Lojas que tem pessoas- americanas agora, né? Pô, o Chairman, né, que é o da Raça de Ouro, é um cara incrível, que eu adoro. Eles estão... Assim, os ativos, para mim, são um dos melhores ativos que tem do ponto de vista do varejo. Né, assim, preparado para esse novo momento do varejo, mais com omnicanalidade. Então, os caras, mais de 1.700 lojas. Pô, construíram um marketplace que todo mundo no mercado era muito cético. Não, os caras são ruins operadores
construíram um marketplace 3P interessante, tomaram uma decisão difícil de canibalizar o 1P, né, que é você vender o seu próprio produto, para o 3P, que é você botar os outros lojistas na sua plataforma, que não era muito óbvio. E, de fato, quando você olha, eles estão entregando muito mais nesses últimos 9 meses do que os principais competidores, que é a Magalu e a Vivarejo. Mas ali teve um erro de análise, um erro de julgamento, que para mim é uma armadilha do bull market, né? A gente teve um bull market no Brasil, as pessoas acho que esquecem, de 2016 a 2021, a meio de 2021, o Small, que é o índice que para mim representa um pouco mais a bolsa, assim, porque tira o Petro Vale e os bancões, ele rendeu 30% ao ano, né? Então, assim, acho que a gente saiu um pouco ali o juro estava muito baixo, né? Assim, o juro longo no Brasil de 7%, single digits, assim, negócio... Juro real negativo no mundo. Então eu acho que a armadilha do bull market te leva a deixar de lado o que é para mim reality check, mas eu errei nesse reality check, que é o valuation. Então a gente pagou, sei lá, 45 bi, 50 bi de reais pela Americana, a gente fez uma posição maior no meio do ano passado. Olhando no relativo, falei assim, Magalu vale 150 bi, pô... O Leme tá barato. Tá muito barato, assim, essa história é muito interessante. Vão sair melhor dessa crise, tem sortimento, são por definição conveniência, estão integrando os ativos, mas 45 bi, assim, a empresa vai fazer, de repente vai fazer 3 bi de EBIT desse ano. O cenário tá mudou, juros subindo, O nível tá errado para todo mundo. Subindo, a régua estava errada, vamos dizer assim. A régua estava errada. Expost deu para perceber que a régua estava errada. Eu acho que a gente conseguiu se safar de algumas, a gente saiu de algumas histórias que a gente gostava, porque a gente olhava o valuation e falava assim, esse daqui tá meio esquisito. Mas essa daí eu acho que foi um erro de análise que, assim, eu acho que a empresa tá barata, assim, do ponto de vista, eventualmente, eu acho que daqui para frente a ativa de quem investir vai ser boa, mas a gente já realizou perda permanente de capital, assim, porque a gente fez uma posição grande a 45 bi, 50 bi de reais de market cap. Interessante. Fica o aprendizado, cara. Você acha que dá pra gente falar que esse bull market acabou? Eu acho que sim. Acabou. Acho que A gente vai ter que passar por uma... transição. Estamos no meio de uma correção agora de que... uma transição perigosa, assim. De novo, a depender de Estados inflação americana. Unidos e muita dúvida, né? Ainda pela frente. Interessante, cara. Quadro de medalhas do clube. Qual o papel que você pega para os próximos 3 meses para brincar aqui com a gente no ranking? Aliás, chamo aqui de novo o próximo Clubim, Fabiana Arana. Temos um filhote do clube chamado Clubim, um spin-off, 30 minutos para falar de um tema só. Para o próximo, a gente vai abrir uma exceção onde a gente vai trazer o top 3. Os membros do clube vão conhecer quem são os top 3 que estão no ranking aqui no quadro de medalhas do clube. Finalmente vai nascer esse ranking, vai ser divulgado. E os 3 que estão no top vão vir aqui discutir, relembrar os papéis que pegaram, defender, enfim. Então vão estar aqui os 3 vai juntos? Vai ser os 3 juntos. Vão estar bem animados essa semana. Os que tiveram a melhor performance relativa à Ibov, bolsa. Nos próximos 3 meses. Ibov. Pertigão, vai pensando no seu papel. Espero lhe ver um dia num top 3 aqui do clube com a sua escolha. Mas antes, e Fabio, hoje é a sua terceira participação aqui no clube. Essa você vai responder. Não vou escapar? Não vai escapar. Vai pensando aí que os outros 2 você me enrolou. Perdigão, obviamente, para brincar aqui, uma coisa que a gente sempre pergunta para todo gestor, dica de série, cara, de streaming. Não sei se tem alguma coisa de surf, mas enfim, fica aberto aí, não tem tema, coisa que você gosta aí, que você curtiu ver recentemente. Não, nada de surf. Acho que tem uma série que eu acabei de ver muito interessante, chama The Dropout, que é a história da Theranos, que é uma empresa de biomedicina da Elizabeth Holmes. Isso não, é o que, Netflix? Não, é de Star Plus. Tá. É incrível, né? Assim, incrível, é uma história triste, né? Assim, uma fraude. Essa Elizabeth Holmes foi a bilionária self-made mais nova dos Estados Unidos. Chegou a valer 5 bi de dólar. Eu já tinha ouvido falar, Perdigão, é impressionante. Impressionante. Eu gosto. Você comentou, ela tinha um board também espetacular. Não, assim, um pouco de spoiler, mas é uma história real, então acho que não tem tanto problema. Não falar, exato. Mas assim, desculpa aí. Era um produto incrível que supostamente revolucionar o exame de sangue. E... genética e tudo mais. Era exame de sangue, né? Assim, em vez de você botar aquela agulha... Era só pegava exatamente uma gota, um dropout do dedo. Dropout do dedo. E assim, validado por pessoas incríveis. Harry Kissinger. Montou um baita institucional, baita board, Walgreens, fechou. Vendido na Walgreens. Então, assim, a gente como investidor...
eu acho que é mais um sinal de alerta pra gente, né? Assim, que a gente, provavelmente, se ela fosse fazer um IPO, todo mundo ia entrar, porque ia falar assim, pô, esse negócio tá chancelado, um produto incrível. E era uma Você falando disso, teve um que eu vi recentemente, Fabi, não sei se você viu, mas assim, a história fascina desse jeito de você se prender e falar, como é que foi possível? Como é que foi possível uma pessoa se tornar self-made bilionaire, uma fraude, e ter angariado pessoas assim? E a Dropout eu não vi, mas eu vi Inventiana. Eu já ouvi falar, nunca vi essa. Eu também, mas eu só ouvi falar, é incrível. Assim, você vai sendo abduzido pela história, você fala, não é possível, e assim, e é real também, né? É real. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante, também vai um pouco nessa linha. Fabi, agora dá sua dica de série, dica de mercado, o que você viu recentemente aí pra extravasar no Clube Relax? Exato, não vou dar Compartilha dica aqui, Fabi. de Uber, do WeCrash, não vou dar dica nenhuma de mercado. A minha dica que fica a dica Top Gun pra quem não viu. Filmaço. Tá? Pra quem não viu, vá. Eu quero ver. Não viu? Não vi. Não. Mas eu quero ver. Imperdível. Até voltar ao cinema, não fui mais ao cinema depois da pandemia. Não, eu acho que o legal também, o filme né, mas muito tá bem todo filmado. mundo elogiando muito, cara. Foi isso, assim, a tela, eu acho que a volta ao tem que cinema, ter eu esse também não entretenimento tinha do ido mais cinema, ao né? cinema. Não, imperdível, tem que ir. Top Gun, viu, Perdigão? Eu vi, muito legal. Pô, eu tô mal aqui. Eu tô esperando alguém que não viu ainda pra eu ir de novo. Eu e o Bro Lima, a gente nunca, assim, a gente um olha pro outro e fala, eu também não, mas já perguntei pra irmã, pra sobrinha, não, já viu, tô procurando companhia pra ir de novo, pra cara, você ter uma ideia. Eu vou... Imperdível. Vou pegar a patroa esse fim de semana, vamos curtir um cinema. Vale Top Gun, então, vale dica da Fabi. E Dropout, é muito longo, não? Acho que não. Se não me engano, eram 8 episódios. Então vamos pegar. Por enquanto eu tô tentando ser fiel ao Peaky Blinders, terminar agora a temporada. Perdigão, já pensou, cara? Tem uma enrolada aqui pra você pegar o seu papelzinho do quadro de medalha. 3 meses. Eu quero fazer primeiro um disclaimer. Faça. Que a gente não compra ação pra 3 meses, né? Eu acho que esse é um disclaimer importante. Eu reforço pra você, cara. A gente faz aqui exatamente assim. É pra ser tão brincadeira que a gente bota um prazo que mais brincadeira impossível. 3 meses. Eu sei, para um gestor que quer compor portfólios, cara, é uma ação para os próximos 3 meses para ficar exatamente o descarado aqui, que é uma brincadeira que a gente faz aqui com todo mundo. Eu acho que a maior posição do nosso fundo, que é PetroRecôncavo, eu acho que se encaixa. Vamos de Até porque sofreu recentemente com o follow-on. Tá né? pegando um bom momento para essa janelinha de 3 meses. Perdigão vem forte, hein? Perdigão vem forte, hein? PetroRecôncavo, qual o ticket? REC V3. REC V3. Registrado. Cara, muito obrigado pela participação aqui, Perdigão. Obrigado, Felipe Perdigão, sócio fundador da Mar Asset. Mais uma vez, terceira vez que eu vou dizer isso aqui, porque realmente faço questão. O link da Mar tá aqui embaixo, acessem as cartas, leiam essa de junho, pelo menos eu realmente acabei de ler, tá sensacional, vou pegar a da SBF, lá de novembro do ano passado, dei uma olhada também nas performances dos fundos, tá aberto na plataforma BTG Pactual. Perdigão, obrigado, cara. Altas ondas, sucesso, aloha. Olha eu fazendo o íntimo aqui do surf, Fabi. Aloha, vambora, amarrá-lo e mais alguma coisa assim. Fabi, um grande abraço. Seja bem-vinda. Deixa o Bruno Lima pra lá. Até a próxima. Até a próxima. Fabi, um grande abraço. Pessoal, a todo mundo, até semana que vem. Um grande abraço. Abraço. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.